Digam graças a Deus. Há poder no sangue de Jesus. Amém? Amados irmãos e irmãs, o nome e o sangue de Jesus são dois presentes que Deus concedeu à sua igreja neste mundo. O nome que está acima de todos os nomes e o sangue de Jesus foi dado para a igreja. São, na verdade, duas armas que Deus muniu a igreja. O nome de Jesus é uma arma de ataque, quando o sangue de Jesus é uma arma de defesa. Com o nome de Jesus nós atacamos, nós vencemos, mas com o sangue do Cordeiro a proteção de Deus está sobre a nossa vida. O nome é como se fosse uma espada, e o sangue de Jesus é como se fosse um escudo. É tanto que em Marcos capítulo 16, versículo 17, Jesus disse que é no seu nome, que é através do nome de Jesus, que nós expulsamos demônios. É através do nome de Jesus que nós pregamos a palavra de Deus. É através do nome de Jesus que os demônios são expulsos. É através do nome de Jesus que as pessoas são curadas. Mas a Bíblia também diz que é através do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que nós somos salvos, que nós somos restaurados, que nós somos santificados, que nós somos redimidos. Amada igreja, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos no decorrer da história este sangue, de certa forma, perfigurado ou tipificado em cada página das Escrituras Sagradas. Por exemplo, nós vemos um rastro de sangue logo após a queda de Adão e Eva no jardim do Éden, lembra? A Bíblia diz que logo quando Adão e Eva cometem aquele pecado, diz que os olhos deles se abriram e viram que estavam nus, e imediatamente Adão e Eva diz que vai coser folhas da figueira e simplesmente vai fazer as suas vestes, o seu avental. Mas diz que na viração do dia soou a voz de Deus chamando Adão. E quando Adão ouve a voz de Deus, a Bíblia diz que Adão temeu e escondeu. E então Deus vai questionar Adão por causa daquela atitude. Mas diz que Deus, irmãos, naquele exato momento lá no Éden, Deus, ele vai preparar um cordeiro. Este cordeiro então é sacrificado, é imolado, o sangue é derramado ali, e através da pele daquele cordeiro, Deus então faz vestes para Adão e Eva. Nós vemos o rastro de sangue também na vida de Abraão, quando foi ao Monte Horebe sacrificar o seu filho Isaque. E o que me chama a atenção é quando Abraão subia o monte Moriá com seu filho Isaque. Isaque, no decorrer do percurso, simplesmente para e diz: meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? E Abraão então diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Quando chega Abraão e Isaque no lugar, após ter erguido, levantado o altar, colocado a lenha sobre o altar, ele pega o seu único filho e coloca então sobre a lenha. Diz o texto sagrado que Abraão então pega o seu cutelo, seu machadinho, e no momento que vai imolar, sacrificar Isaque que estava sobre o altar,
diz que o anjo então bradou em alta voz, dizendo: Abraão, Abraão, não te faças tal coisa. Eu vi que teme ao Senhor teu Deus, e não negaste o teu único filho. Naquele momento, irmãos, Abraão, ele levanta e olha para trás. Diz o texto sagrado que ali estava um cordeiro imaculado, puro, amarrado pelo chifre. E Abraão então pega este cordeiro, coloca ali naquele altar, e ele então imola, sacrifica, e o sangue daquele cordeiro que prefigurava a pessoa do Senhor Jesus Cristo é derramado naquele altar, meus irmãos e irmãs. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos também o sangue do cordeiro sendo derramado. Lembra da saída do povo do Egito, na 10ª praga, em que Deus simplesmente ordena aos filhos de Israel, naquela última noite, o anjo da morte haveria de passar sobre toda a região do Egito, e Deus então ordena a Moisés a dizer aos filhos de Israel que preparasse um cordeiro. Cada família deveria ter um cordeiro, e este cordeiro então, irmãos, deveria ser sacrificado, imolado, morto, e aquelas famílias deveriam comer aquele cordeiro, mas diz que o sangue deveria ser aplicado nos umbrais da porta, porque simplesmente à meia-noite o anjo da morte enviado pelo Senhor haveria de passar sobre todas as casas do Egito, e a casa, igreja, que tinha a marca do sangue do cordeiro, não fora atingido, porque aquele sangue era a simbologia do sangue do Senhor Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Isso significa que aquele que tem a marca do sangue de Jesus em si, não é atingido pelos flagelos deste mundo, meus irmãos. Você tem a marca do sangue na sua vida. Você tem a marca, o sinal do sangue vertido na sua vida, meus irmãos e irmãs. Eu te digo para você nessa noite, que sem o sangue de Jesus Cristo, você não é nada, meus irmãos e irmãs. Como que nós precisamos, como igreja, nesses dias, apropriar acerca do poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. É claro que nós não podemos agir como misticismo, como muitos crentes nos dias de hoje usam o sangue de Jesus. Já viu aquele crente que tudo é o sangue de Jesus tem poder? Até uma personagem na novela, um tempo atrás, que se passava de crente, ela dizia o sangue dos bordões prediletos dela, era o sangue de Jesus tem poder. Não, irmãos, o sangue de Jesus só tem poder na vida daquela pessoa que foi alcançado pela graça, na vida daquela pessoa que foi lavada e redimida no sangue do Cordeiro. E eu te digo nesta noite que há sim, irmãos e irmãs, poder no sangue de Jesus. No Antigo Testamento, o sangue derramado apontava para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas no Novo Testamento a realidade é outra. João Batista, ao ver Jesus se aproximando às margens do Jordão, aponta o dedo para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, meus irmãos e irmãs. E eu quero nessa noite sucintamente falar acerca da eficácia, acerca do poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, o sangue de Jesus propicia a cada um de nós perdão dos nossos pecados. Entenda, igreja, que é através do sangue de Jesus que nós temos acesso ao perdão de Deus para com as nossas vidas. É tanto que a palavra de Deus nos diz,
na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e João vai dizer, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado, igreja do Senhor. O sangue de Jesus tem poder de purificar de toda iniquidade, de todo pecado. É o sangue de Jesus. Não são seus atos, não são seus méritos, não são as suas obras, entenda isso. Não são os seus atos de religiosidade, os seus feitos de bondade, não. Mas é através, irmãos, do sangue carmesim do Senhor Jesus. Este sangue sim tem poder, igreja, para nos redimir, para nos purificar de toda iniquidade. João continua dizendo que se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nós encontramos o profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 18 do seu livro, dizendo: vinde e arrazoemos, ainda que o seu pecado seja vermelho como escarlata, se tornarão mais branco do que a neve. Ele vai dizer, ainda que o seu pecado, meu irmão, seja vermelho como a carmesim. Talvez você entrou assim nessa noite. A Bíblia diz que através do sangue de Jesus, seus pecados se tornarão brancos como a lã, meus irmãos e irmãs. Diz Martinho Lutero, na sua biografia, diz que no momento da sua conversão, este homem, que era um monge, ele vivia martirizado pela iniquidade, o pecado, irmãos, que estava sobre ele, mesmo sendo um padre, mesmo sendo um monge. Diz que certa vez Lutero dormiu e Satanás apareceu em sonho, o diabo apareceu em sonho para Lutero. E Satanás então vem com uma listra muito grande e aponta para Lutero e começa a dizer: Lutero, você lembra que você cometeu este pecado? Olha este outro pecado aqui, Lutero, que você cometeu. O outro pecado, Lutero, olha este pecado, Lutero. Lutero atentamente observava cada dito do diabo, apontando os pecados de Lutero. Mas quando Satanás, o diabo, termina, Lutero então, ele diz para Satanás, para o diabo: ei, mas você esqueceu de uma coisa, eu pratiquei todos esses pecados sim. Não vou negar, eu cometi todos esses delitos até hoje, mas você esqueceu de um detalhe: o sangue de Jesus me purificou de todo pecado, de toda iniquidade. É o sangue, igreja. É através do sangue de Jesus que nós recebemos a remissão do nosso pecado. É através do sangue de Jesus que você, homem, mulher, jovem, criança, é livre de toda condenação vindoura. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8, versículo 1, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há alguém em Cristo aqui nesta noite? Não há condenação sobre a sua vida, meus irmãos, pois não vivemos mais debaixo dos ditos do diabo, da carga deste mundo, mas vivemos debaixo da graça. E a graça nos livra, igreja, de toda a condenação. O sangue de Jesus nos livra da ira vindoura. Você pode nesta noite levantar as suas mãos e dizer: graças a Deus, não há mais ira de Deus, não há mais condenação que repousa sobre a vida daquela pessoa que foi redimida através do sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder para nos conceder a paz, meus irmãos. O sangue de Jesus tem poder para te dar paz.
paz de Deus, e a paz com Deus. E aí entra Romanos capítulo 5, no versículo 1, em que o apóstolo Paulo diz: justificado mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Justificação, irmãos, é o ato que Deus declara o pecador inocente. Justificação é o ato que Deus, ele bate o seu martelo, mesmo você sendo ímpio, impuro, condenado pelo mundo, pelo inferno. Deus bate o martelo e diz: olha, através do sangue de Jesus, eu te declaro uma pessoa inocente, eu te declaro uma pessoa inocentada, justificada pelo meu sacrifício na cruz do Calvário. Romanos capítulo 5, versículo 9 diz: justificado, pois, pela fé, nós temos agora paz com Deus, irmãos. Não tem coisa melhor neste mundo do que a paz de Deus. Você pode ter todas as coisas, você pode ter todas as riquezas deste mundo, mas se você não tiver a paz de Deus, você não tem nada. E não há coisa mais gloriosa do que um salvo redimido, deitar, irmãos, e colocar a cabeça no travesseiro e descansar tranquilo, sabendo que não há mais condenação. A ira vindoura não repousa sobre a vida desse crente, mas a paz que excede todo entendimento guarda a nossa alma em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Igreja do Senhor, é através do sangue, meus irmãos, preste atenção, que nós temos acesso à sala do trono da graça de Deus. Isso significa que sem o sangue de Jesus você não pode orar como convém. Isso significa que sem o sangue de Jesus você não pode nem adorar como convém, irmãos e irmãs. Mas é através do sangue que nós temos livre acesso ao trono da graça. E Paulo chega a dizer que onde abundou o pecado, superabundou graça de Deus sobre a sua vida nesta noite. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz que agora nós podemos entrar na presença dele com ousadia, meus irmãos. Por que com ousadia e por que agora? Porque no Antigo Testamento, qualquer pessoa não poderia se achegar até Deus. Nós sabemos que apenas o sumo sacerdote, e isso uma única vez, ele tinha que oferecer o sacrifício ali no santo lugar, para si também, para o povo, irmãos. E se ele não estivesse condizente com aquilo que a lei exigia, ele poderia ser extirpado, fulminado vivo. Mas hoje não. A palavra de Deus diz que há mais de 2000 anos atrás, o nosso amado Cristo estava lá no Gólgota, estava lá no Calvário, e ele ali, irmãos, nas suas últimas horas, ele com todas as forças, ele diz: tetelestai, que significa está consumado. Naquele ato, irmãos, o véu que separava nós de Deus fora rasgado de alto a baixo, expondo a presença de Deus. Através do sangue você pode ter acesso a Deus nessa noite. Através do sangue você pode se achegar ao trono da graça, a fim de que você receba a graça de Deus, meus irmãos e irmãs. Tendo, pois, ousadia. Para quê, irmãos? Para entrarmos nesse lugar de intimidade com Deus. Eu te digo nesta noite, o véu já não mais existe. Não há mais véu que nos separa da presença do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos nessa noite ter acesso ao trono de Deus.
não fiado nos nossos trapos de imundícia, ou de obras, ou de justiça própria, mas através do sacrifício, através de cada gota daquele sangue derramado, vertido na cruz do Calvário, sangue puro, igreja. É através deste ato que nós, seres tão frágeis e até desprezíveis, podemos nos achegar diante de um Deus tão santo, tão gracioso, a graça de Deus. E Ele diz, através do sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos consagrou, pelo novo e vivo caminho novo, porque agora não há necessidade mais de cordeiro, de animal, irmãos, mas é através do corpo, do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Ele inaugura então este ato, a fim de que nós tenhamos acesso ao lugar da graça, através do véu, isto é, através da sua carne, tendo agora um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos como um verdadeiro coração, irmãos, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Nós podemos nessa noite, como filhos e filhas de Deus, nos achegar diante do trono da graça do Senhor. Nós podemos adorar com a certeza de que a nossa adoração se achega até o trono do Senhor. Nós podemos orar e saber que não há impedimento, não há bloqueio, porque o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus foi derramado, meus irmãos, a fim de que tenhamos acesso a este lugar tão glorioso, que é a presença do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. É através do sangue que nós recebemos o mais primordial, que é a vida eterna. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 54, quem come e bebe a minha carne, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, meus irmãos. Olha aqui que Jesus propiciou para nós, vida eterna, meus irmãos. E Ele diz, garantindo na sua palavra, ainda no versículo 54 do capítulo 6, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Através do sangue de Jesus, nós recebemos vida, e vida em abundância, meus irmãos. Nós que estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, quando nós nos voltamos para o Senhor Jesus Cristo, nos rendemos a Ele, nós recebemos vida, e vida, igreja, em abundância. Hoje nós podemos dizer que nós vivemos para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. É através do sangue de Jesus que nós recebemos cura. Isaías capítulo 53 diz que é através das suas pisaduras que nós somos curados, igreja do Senhor. Te digo que há poder sim no sangue de Jesus, de purificar de todo o pecado, de nos conceder a paz, de trazer a nós a justificação, de nos conduzir à sala do trono de Deus e também curar as nossas feridas e enfermidades espirituais. Eu encerro aqui com 2 versículos para a sua meditação nesta noite. Apocalipse capítulo 7, versículo 14 e versículo 13. Esse dia, irmãos, chegará em que todos aqueles que são lavados e redimidos no sangue do Cordeiro estarão de pé diante do trono do Senhor. A palavra de Deus diz que João, deslumbrado com essa visão, multidão, pessoas de todas as raças, de tribos,
com vestiduras brancas, em pé diante do Cordeiro de Deus. Eu estarei lá, alguém mais estará lá nesse dia. João diz: e eis que um dos anciãos me perguntou: João, estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são e de onde vieram? E João então responde: meu Senhor, tu sabes. E então ele obteve a resposta dizendo: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Estes são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Diz que estes nunca mais terão fome, igreja. Nunca mais terão sede, igreja. Nem cairá sobre eles o sol, nem um calor algum, porque o Cordeiro que está no meio deles, diante do trono, os apacentará e os conduzirá à fonte das águas da vida. E Deus, por graça, enxugará dos seus olhos todas as lágrimas que caírem, irmãos e irmãs. Aleluia. Apocalipse capítulo 22, 13 também diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio, o primeiro e o derradeiro, eu sou o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É através do sangue, irmãos e irmãs. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé nesta noite.